Amém. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para louvar, para agradecer, para engrandecer o nome dele. Amém? Amém. Tudo tem um tempo determinado. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Eclesiastes 3, onde nós vamos falar um pouquinho desse tempo. Todos acharam? Lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Amém? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tudo tem um tempo determinado por Deus aqui na terra. Esse tempo que nós estamos aqui é tempo para agradecer, é tempo para louvar, é tempo para a gente estar aqui reunidos em nome de Jesus para dar a honra devida a Ele. Porque nós podemos bendizer o Senhor em todo o tempo. Quando louvamos, Ele se agrada dos nossos louvores, porque Ele habita no meio dos louvores. Amém? Amém. Os nossos lábios deveriam sempre declarar elogios a Ele, em todo o tempo. Mas muitas vezes a gente reclama, murmura. Mas nós devemos ver bem como estamos usando o nosso tempo. Porque do tempo determinado por Ele, de nós virmos para cá, até o tempo de voltar para Ele, tudo está sendo visto por Ele. Amém. E Ele vai um dia conversar conosco face a face. E nada passou despercebido. Como estamos usando o nosso tempo? Estamos usando para o louvor da glória de Deus? Fomos para isso criados. Então, amados, vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos louvar a Ele, vamos engrandecer o nome dEle, porque nós podemos buscar a Ele, saber que Ele nos ouve, Ele nos escuta. É Ele quem nos livra dos nossos temores, porque os temores somos nós mesmos que arranjamos para a nossa vida. O nosso maior inimigo é o nosso eu. Não é o que está ali fora, o ladrão, porque disso o Senhor nos protege quando de manhã lá na cama a gente pede a proteção dele. Agora aquilo que está dentro de nós, o que sai do nosso coração, isso sim traz fontes de bênção ou de maldição. Vai como a gente quer que vá. E o Senhor, Ele se agrada quando a gente pede por socorro para Ele. Quando a gente reconhece que só Ele é o nosso socorro presente. Que nós estejamos de pé diante dEle, agradecendo, louvando, dizendo sim, Senhor, Tu nos vê, aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja, mesmo no vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Assim como a nossa esperança está no Senhor, Ele, o amor dele está sobre nós. Amém? Amém.
Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos como famílias aos teus pés. Queremos entoar um louvor que agrade ao teu coração, Senhor, que suba como um incenso suave, que nós possamos olhar como estamos gastando o nosso tempo, Senhor, se para a tua honra ou desonrando tudo que tu nos desse, tudo que tu fazes para nós a cada dia. Nós queremos te exaltar, Senhor, queremos te louvar, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Ouve, Senhor, a nossa adoração, recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.
Amém, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos o nosso tempo, consagramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossa boca, nosso coração, tudo a Ti, Senhor. Fala o nosso coração, Senhor. Usa a boca da Karine, Senhor. Fala o que está no Teu coração, Senhor, o que está preparado, Senhor. Tudo está preparado por Ti. Tu escolhesse esse tempo, Senhor, para a Heloísa estar de férias com os netos, para que a igreja, Senhor, pudesse caminhar, para que ela pudesse ver o fruto do trabalho dela, dando fruto. Obrigada, Senhor, que nós possamos estar consagrados a Ti, para ouvir o que Tu tens para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar as crianças, o André, Samuel, Isabela. Amém? Então, nós vamos mais uma noite aprender um pouquinho de Jesus. Vamos lá falar um pouquinho sobre o que é essa luz dentro de nós. Dentro de nós temos uma luz. E essa luz ensina onde nós devemos andar. E essa luz é quem? Jesus. Amém? Obrigada, Pai, por cada criança, Senhor, que Tu trouxesse aqui hoje. Obrigada porque cada pai ouviu, Senhor, de trazê-los aqui, de não embaralhar eles, mas trazê-los, Senhor, para aprender mais de Ti. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, que eu possa falar a linguagem deles, Senhor, para que eles entendam o que é ser luz nesse mundo, o que é andar na luz que é Jesus. Que seja assim para a honra e glória do Teu nome. Amém. Senhor, eu quero orar também pela Tânia, Senhor, que o Senhor venha estar capacitando ela, Senhor, dando a ela, Senhor, graça, sabedoria, Senhor, paciência, Senhor, para que ela venha ser a própria boca de Deus, Senhor, a ministrar nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Amém. Então, tiramos o nosso tempo, como a Tânia falou, né? Para estarmos aqui cultuando o Senhor, né? Nesse primeiro dia da semana, não o primeiro dia, que é domingo, né? Mas nosso primeiro dia de trabalho, né? Estamos aqui cultuando o Senhor, amém? E tudo tem o seu tempo determinado, né? E no dia 22 o Charles trouxe a palavra sobre quem é Jesus, né? Que Jesus é a videira, que nós somos os ramos
e que como devemos permanecer nele para dar frutos. E aí então, no dia 29, a pastora pregou na segunda-feira passada como sentar na mesa, ter comunhão na mesa com Jesus, no nosso devocional, no nosso tempo com o Senhor. E é tão incrível que eu não sei se vocês têm essa sensação, mas é como se cada palavra fosse um degrau e elas fossem se encaixando assim, né? Isso é precioso, assim, né? E eu sempre procuro assim, né? O que Deus está querendo tratar no meu coração? O que Deus está querendo falar? O que eu preciso crescer, né? E quando depois de sair daqui na segunda-feira passada, já faz um tempo assim, que tinha uma questão na minha vida pessoal com Deus que estava me incomodando, assim, sabe? Às vezes eu não conseguia ter constância nesse tempo de mesa com Deus, né? Principalmente nós, mulheres, que temos filhos pequenos, é complicado, porque tu acorda, e daí tem roupa para lavar, e tem o trabalho, tem a casa, tem o marido, e aí a criança precisa comer, porque se tu não dá comida, ela não come, mesmo que já é grande, né? E eu acho que todas aqui, todos, né? A gente acorda assim, já pensando tudo que a gente tem para fazer. E aí, quando a gente se pega, passou, né? A gente passou o dia e a gente não sentou na mesa com Jesus. E aí, o que acontecia? Eu estava orando porque eu me organizava, buscava, conseguia fazer e alguns dias não conseguia. E aí, tu ia fazer de noite e quando chega de noite, tu estás muito cansado. E aí eu comecei a buscar a Deus assim, mas tem algo. Por quê? A gente sabe quem é Jesus, a gente sabe da importância de ter o tempo com Ele, a gente sabe que Ele deseja, quando a gente tira esse tempo é tão bom, né? Mas o que acontece? E eu comecei a orar assim, nesse sentido, né? E aí, no grupo de terça-feira do Estudo das Mulheres, a gente começou a estudar esse livro aqui. O nome dele é Celebração da Disciplina. E esse livro é muito antigo, tem mais de 30 anos. Eu aconselho cada um de vocês comprar esse livro. Ele é muito bom de ler, os capítulos são curtos. No Mercado Livre eu acho que é R$32. Ele é bem em conta. E esse livro aqui foi a resposta de Deus para a minha vida. Ele fala da importância das disciplinas espirituais. Porque o que eu percebo, eu tenho 33 anos, fazem 30 anos que a minha família conheceu Jesus. E o que eu percebo é que em tudo assim, né, de modo geral na vida das pessoas, antigamente as pessoas tinham mais disciplina. Percebem isso? As pessoas, todo mundo acordava cedo, né? As pessoas, todo mundo sentava na mesa para comer, meio-dia. Meio-dia tu não via um carro passar. Todas as lojas fechavam meio-dia. Então, são coisas que aos poucos, a disciplina de modo geral, ela foi deixada de lado. E isso também na nossa vida espiritual. A questão do jejum. Até o pastor Edson, na pregação de domingo passado, falou isso. Por exemplo, quando se falava em jejum, a pessoa não perguntava como é que fazia jejum. E aí no estudo ainda Marli falou, tu vai fazer um exame de sangue. A pessoa chega lá e fala para ti, tu tens que fazer jejum de 8 horas. Tu pega, vai embora e tu faz. Tu não pergunta para a mulher se é de Coca-Cola, se é de rede social, se é de palavra, não é? Tu faz jejum? Então, assim, o que eu percebo é que nunca a gente teve tanto conhecimento da palavra de Deus. Hoje tu tem louvor, a hora que tu quiser, no teu celular. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha que ir de bicicleta até na casa de um senhor que morava umas 3 ruas assim para baixo, pegar o disco de vinil para levar para casa, para gravar em cima de uma fita, para te ter um louvor, né? Eu e minha mãe, a gente vinha lá do começo da Santa Luzia até no centro a pé para ir na igreja. Então hoje a gente tem uma facilidade
continuidade de sentar na mesa com Deus muito grande. A gente tem Bíblia em várias versões, né? A gente tem estudo do que... eu não estou entendendo esse texto. Tu procura no Google, tu tens. Mas parece que a gente tem tanto e a gente nunca buscou tão pouco, nunca teve tão pouca disciplina espiritual. Então, isso tudo começou assim a brotar no meu coração e eu estava orando assim para coisa minha, né? A minha vida. E aí a pastora me convidou para trazer a palavra e eu senti assim que realmente era Deus. Deus, ele estava dando para mim a continuidade da semana passada, né? Porque eu vejo que Deus está tendo esse cuidado conosco. Cada semana está se encaixando e Deus está lapidando a gente. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje o seguinte tema: o que me tira da mesa com Jesus? Porque a gente sabe que é importante, que Deus quer, mas o que tem me tirado da mesa de comunhão com Jesus? E se a gente for para a Bíblia, o que nos afasta de Deus? Está lá em Isaías 59. Eu preparei essa folha, vou estar falando dela, e também as canetas, se vocês quiserem estar anotando, escrevendo, lendo em casa depois. Em Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado nos separa de Deus. Então a gente tem que entender que se tem algo que está me tirando da mesa de Deus, podem ser N motivos, cada um aqui tem a sua rotina, o seu dia, mas é pecado. E a gente tem que dar nome aos bois. É pecado. Seja ansiedade, seja desorganização, seja a preguiça, mas é pecado. Seja qual for o motivo que está me impedindo de sentar na mesa com Deus, de ter o meu devocional, de ter o meu tempo com Deus, isso é pecado. Porque às vezes a gente pensa que pecado é mentir, pecado é adulterar, pecado é fornicar. Pecado é pecado. Mas quando nós não estamos, se tem algo nos tirando da presença de Deus, isso é pecado. E a gente tem que encarar como um pecado. E se a gente for voltar lá no início, né? Tanto o Charles como a pastora também fizeram isso em Gênesis, onde tudo começou, Gênesis capítulo 3, versículo 8, o homem e a mulher pecaram, e quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, ou seja, final da tarde, esconderam-se da presença do Senhor. Então a gente vê o texto de Isaías 59 se cumprindo nessa situação de Adão e Eva, que o pecado, ele nos rouba da presença de Deus. Né? Não quer dizer que eu acordo e aí eu tenho que dar comida para meu filho é o pecado. Não é ele que é o pecado, né? Mas às vezes a minha falta de organização, a minha preguiça de acordar, porque às vezes o que Deus falou comigo, se tu acordar meia hora antes, não vai mudar o teu cansaço, mas meia hora comigo vai mudar a tua vida. Então, o meu pecado era preguiça de acordar meia hora antes. Entende? Então, cada um aqui sabe da sua rotina e tem que identificar o que na sua vida está te roubando da presença do Senhor. E se a gente for ver, o pecado nos leva para longe da presença de Deus. Ele rouba esse encontro de mesa. Ele nos leva
para longe do lugar do encontro marcado com Deus. E a primeira pergunta é: qual o pecado que tem te roubado, te tirado da mesa com Jesus? Então é necessário que a gente venha identificar, e eu deixei até um espaço como uma oração: Senhor, Deus, me perdoe pelo meu pecado. E que vocês venham depois, ninguém precisa, essa folha vai ficar com vocês, não precisa entregar nada, mas que a gente venha colocar o nome e que a gente venha orar pedindo perdão. Porque a Bíblia diz que quando a gente confessa com a boca, tanto Jesus como os nossos pecados, né, eles são perdoados. Deus deseja. Só que isso é um ponto que Deus tratou na minha vida, que às vezes falta a gente conversar, sabe? Tomar vergonha na cara e dizer: não, é porque eu estou tendo preguiça, me perdoa, Senhor. Vou acordar um pouco antes, vou me organizar, vou te priorizar na minha vida. Então, esse é o desejo do meu coração, que vocês venham identificar, que vocês venham confessar isso como pecado, né, diante do Senhor. E desde o Éden, então, nós temos uma herança, a nossa natureza pecaminosa. A nossa carne, ela vai se inclinar para as coisas desse mundo e vai nos levar para longe da comunhão com Deus. Então, nós temos uma herança pecaminosa que tem essa tendência de nos levar para longe de Deus. Isso é o natural. E a herança é dada para quem? Para os filhos. Então, se Adão deixou uma herança, quem era o filho de Adão? Caim. Então, vamos olhar só no capítulo seguinte, Gênesis 4, no versículo 7. Caim, ele se apresenta diante do Senhor, ele não faz com excelência e ele fica irritado, porque a oferta dele não foi agradável. E Deus fala para ele, versículo 7, se procederes bem, não é certo que será aceito? Se toda vida procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre, ou a ti cabe, dominá-lo. Esse versículo ele é muito forte, porque mostra exatamente isso. E o que me chama a atenção é que Deus falou isso para o herdeiro de Adão. Então, o pecado, esse se afastar de Deus, esse se inclinar às coisas da carne, é a nossa herança terrena. E aí, algo que, quando eu li o versículo, me chamou a atenção é que fala: o pecado jaz à porta, né? E ele deseja dominar. Porque se cabe nós dominar ele, é porque ele quer nos dominar. E na semana passada, a pastora trouxe o texto de Apocalipse 3:20 que fala: eis que estou à porta e bato. Então, a Bíblia diz que o pecado, ele bate a porta e depende de nós dominá-lo. E ele quer nos dominar. Mas Jesus também bate a porta. E Jesus todos os dias nos convida para sentar na mesa e ter comunhão com ele. Mas Deus, ele não nos criou como um robô e Deus não deseja nos dominar. Deus não deseja que esse tempo seja uma obrigação. Deus não deseja que esse tempo seja uma penitência. Deus deseja que seja um banquete. Então aqui a gente vê a diferença, que o pecado está à porta para nos dominar, nos escravizar. Mas Deus, ele está à porta para nos saciar, para nos deleitar, para preparar uma mesa, um banquete para nós. E muitas vezes, algo que também nos afasta desse tempo de mesa é porque a gente encara o tempo como Deus, como uma penitência, uma obrigação, algo, um peso. E isso nos leva para longe. Então vamos seguir. E outro texto que Deus trouxe à minha mente, esse ano, o texto
que foi lançado sobre as nossas vidas foi Colossenses 3. E no versículo 5, bem no comecinho fala: fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Esse fazei está no imperativo e está falando para nós. Então, a obra do Senhor é de graça, mas não é barata. E a nossa parte é fazer morrer a nossa natureza terrena. Porque é como o perdão, né? A gente não vai sentir o desejo de perdoar, a gente vai decidir perdoar. E a gente vai buscar no Senhor. E sentar à mesa é a mesma coisa. A nossa natureza é de se preocupar com tudo que a gente tem para fazer no dia. Então, cabe a nós tomar um posicionamento de fazer morrer a nossa natureza terrena e ter esse encontro com Jesus todos os dias. Amém? E aí eu fui buscar na Bíblia um exemplo de alguém que se sentava na mesa com Deus, que tinha comunhão com Deus. E Deus, ele trouxe a mim o exemplo de Daniel. Quem era Daniel? Daniel, ele era de Jerusalém, morava em Jerusalém com seus pais, e ele era da linhagem nobre de Judá. Ele era filho da nobreza de Jerusalém. E aí Nabucodonosor cercou Jerusalém, tomou os nobres da cidade, os jovens nobres, e Daniel foi levado para a Babilônia como um escravo. Ele foi botado diante do rei, foi, mas ele era escravo. Ele foi levado à força. Ele deixou seu pai, sua mãe. Ele era jovem, vai saber se ele não tinha nenhuma noiva. E ele foi arrancado e foi levado para a Babilônia. E isso é muito forte para mim na vida de Daniel, porque ele tinha todos os motivos para se afastar de Deus, para ele ficar revoltado, para ele ficar com mágoa, para ele ficar irado. Não tinha os pais dele vendo o que ele estava fazendo. Os rabis que ensinavam ele na sinagoga não estavam por perto. E ele estava numa nação idólatra. Mas Daniel, ele soube dominar a sua natureza pecaminosa. Ele soube fazer morrer a mágoa, a saudade, a tristeza, a rebeldia. E ele decidiu se sentar na mesa com Deus, mesmo vivendo algo terrível como isso. A gente vê aqui no Brasil as pessoas que vêm da Venezuela, né? É terrível tu ter que sair do teu país ou da Ucrânia, deixar tua casa, tua família, né? Imagina ser uma coisa à força. Não foi nem por uma necessidade, foi à força. Então, qual foi o contexto? Daniel foi levado como um jovem sem defeito, de boa aparência, instruído na sabedoria e na ciência, e eles eram competentes. Foi isso que o rei Nabucodonosor viu nele para tirá-lo da família dele e levar para o seu palácio. E aí no capítulo 6 de Daniel, conta a história de Daniel da cova dos leões. A gente não sabe, a Bíblia não fala a idade, mas eles acreditam que Daniel foi para o cativeiro jovem, de 15 a 17 anos, e ele morreu na Babilônia. Talvez ele nunca mais viu seus pais. Ele morreu lá. Ele foi livrado da cova, foi, mas ele morreu lá. Então, algo que uma vez o Charles falou, que o meio, ele não pode determinar quem a gente é. Né? É a nossa decisão de amar o Senhor e de escolher andar nos caminhos do Senhor. Porque Daniel tinha tudo para se desviar. Daniel tinha tudo para não ter mais comunhão com Deus. E aí, no capítulo 6, a gente começa a ver então a situação de Daniel
na cova dos leões. Aqui, Daniel então já tinha uma idade, já era um homem, e aí ele tinha é como se fossem 120 cidades no reino da Babilônia, e elas eram divididas em 3 presidentes. Vamos pensar em governador. Então Daniel, ele governava 40 cidades. Não era pouca coisa. Ele tinha um cargo de responsabilidade, certo? E aqui a gente sabe, depois a gente vai ver, que ele tinha comunhão com Deus diária, governando 40 cidades. Sem celular, sem telefone, sem carro, sem e-mail. E ele tinha tempo para sentar na mesa com Deus. Eu acho isso tremendo, porque aqui a gente aborda o ponto 2, que é a ordem e prioridade na nossa vida. Tempo é uma questão de prioridade. E muitas vezes o que tem nos roubado da mesa com Jesus é a organização e as nossas prioridades. Então eu botei aqui para vocês: Deus tem que ser a nossa prioridade, depois o casamento, depois filhos, o trabalho, a obra da igreja e depois as outras coisas. Se não estiver nessa ordem, não vai funcionar. Se não estiver nessa ordem, isso vai nos roubar de estar na mesa com Jesus. Então a gente tem que pensar, né? Então a questão das prioridades. Vamos seguindo aqui no capítulo 6 de Daniel. No versículo 3 fala o seguinte: que então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Excelente no dicionário é ótimo, bem acabado, perfeito, fazia o melhor. A falta de excelência nas nossas coisas, ela nos rouba da mesa com Jesus. Por quê? Quando eu não faço com excelência o que eu tenho que fazer de novo. E muitas vezes a nossa vida não anda porque a gente perde muito tempo refazendo. Porque a gente não faz com excelência. Então, a gente tem que procurar, tem um texto na Bíblia que fala: fazei como para o Senhor. Né? Então, quando a gente for fazer o trabalho, o serviço da casa, tudo, a gente tem que fazer com excelência. Como se fosse para o Senhor. A nossa agenda, a nossa organização, a escolha das nossas prioridades, o uso do nosso tempo, vamos fazer como para o Senhor. Porque se a gente não fazer com excelência o uso do nosso tempo, a escolha das nossas prioridades, a gente vai ser roubado do tempo de mesa com Deus. Amém? E Daniel tinha excelência em tudo que ele fazia. E se a gente for continuar lendo, então fala que ele tinha um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas, ou seja, as outras autoridades, procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Ele era fiel. Fiel é ser leal, é cumprir a palavra, ser pontual, constante, firme, perseverante. Então, que a gente possa analisar nossa vida. Eu sou fiel a Deus, eu sou fiel no meu trabalho, eu sou fiel no meu casamento, eu sou fiel aos meus filhos, porque esse tempo de mesa que a gente tira é com Deus, mas é nesse tempo de mesa que a gente vai orar pelos nossos filhos. E a Bíblia Samuel cita a falta de oração pelos filhos como um pecado, porque é nossa responsabilidade orar pelos nossos filhos, é nossa responsabilidade orar pelo nosso casamento, pelos nossos pais. Eu estou sendo fiel aos meus pais? Eu estou sendo fiel na minha oração pelas pessoas que
que dependem da minha oração, porque nesse tempo de mesa não é só eu e Deus, envolve toda a minha vida. Então a gente precisa ser fiel, porque a falta de fidelidade tanto com Deus quanto ao nosso redor rouba o nosso tempo. A pessoa que não é pontual, não cumpre os horários, ou que fica muito nas redes sociais, ela não está sendo fiel com o patrão dela, né? Quem é funcionário. Então isso tudo implica, porque a nossa vida não é algo individual, ela é algo inteiro. E a gente vê isso na vida de Daniel, porque aqui, ó, nesses pontos que eu mencionei para vocês, era tudo questões do caráter de Daniel, mas que influenciavam na vida espiritual dele. E aí, se a gente seguir o texto, eles procuraram uma forma de prejudicar Daniel, fizeram um decreto, uma lei que não se podia orar para ninguém, para nenhum Deus que não fosse Dário, que era o rei. No versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui a gente vê os 3 aspectos do nosso encontro com Jesus, que a gente vê lá no Éden. Se vocês não precisam abrir, eu só vou abrir aqui para ler. Olha os 3 aspectos no Éden. Ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim, na viração do dia, né, como eles costumavam fazer todos os dias. E aqui a gente vê os 3 aspectos também. No seu quarto, 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Então, os 3 aspectos do nosso encontro com Deus, podia ter vários, né, mas os principais é que a gente precisa ter um local, um horário e uma frequência. Se esses 3 não estiver alinhado, não vai funcionar. Um local, vou dar um exemplo para vocês. Comecei a acordar mais cedo, tirar o meu tempo de qualidade. Eu li a Bíblia, mas não era assim um encontro. E aí, eu comecei a sentar na mesa da sala, jantar lá para fazer. Aí o André acordava e vinha para a sala. E daí já tu lê e aí chama e não dava certo. Então o local tem que ser um local em que tu vai. Jesus ensinou qual é o local. E Daniel sabia qual é o local que Jesus ensinou. No quarto, né? Então, um lugar que tu fecha a porta. Ó, agora eu tô lá, não me chama. Então tem que ter um local. Horário, né? Tem que ter um horário. A gente tem que encaixar isso na nossa rotina, porque senão isso vai nos roubar da mesa com Jesus. Porque a rotina, a gente precisa quebrar a rotina. Hoje até é um problema, porque tem pessoas que são muito inflexíveis, principalmente eu falo os pais da minha geração, com as crianças pequenas, eles chegam a ser uma coisa inflexível a rotina, né? E não é. Às vezes a gente precisa ter quebra de rotina, mas a gente precisa ter uma organização no nosso dia, né? Porque a rotina, além de ajudar a organizar, ela também faz aquilo entrar dentro de ti e fazer parte. Porque o que é a nossa vida se não são os nossos dias, os nossos minutos e os nossos segundos? Não é? Então, o horário é importante. E a constância. Então, eu botei aqui para vocês, ó, os dias da semana e um espacinho. Por quê? Porque eu fiz isso aqui para mim. E eu percebi que, para minha vergonha, os dias que eu não fazia o meu encontro com Deus era sábado e domingo. O dia que eu mais tinha tempo. Por quê? Acorda tarde, sai da rotina, e aí quando tu vê foi. Vai almoçar mais tarde e aquilo, né? Então, é importante a gente anotar, sabe por quê? Porque a gente consegue visualizar. Quando a gente anota,
Quando a pessoa tem um problema de pressão alta, ela vai no médico, o médico vai dar uma carteirinha para ela anotar, para poder visualizar. Esse horário aqui está sempre mais alta a tua pressão. Por quê? O que está acontecendo? Não é assim? Então, eu convido vocês, eu fiz essa folha mesmo para vocês levar para casa, para que vocês analisem esse tempo de mesa que vocês têm com Deus. Para que a gente, possa buscar no Senhor, para a gente crescer nisso. E aí, lendo esse livro que a gente está lendo, eu achei algo muito precioso que ele fala aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Porque o que acontece? É sim de graça, Deus que nos deu, mas existe a nossa parte, né? Existe. E as disciplinas espirituais, elas nos levam a fazer a nossa parte. Mas é o Senhor que vai produzir dentro de nós os seus frutos. Então o que acontece? A gente vai fazer morrer a nossa natureza, a gente vai se organizar, a gente vai se analisar, a gente precisa orar também sobre isso. Deus, eu não estou conseguindo, esse é o meu pecado, me perdoa, me ajuda. Porque muitas vezes essa falta da comunhão da mesa com Deus reflete na nossa vida. Por que será que eu não estou tendo domínio próprio? Por que será que eu não estou tendo paz, eu não estou tendo amor, não estou tendo mansidão? Porque esses frutos do Espírito que estão lá em Gálatas não é eu que vou produzir com a minha organização ou com a minha determinação. É um fruto do Espírito. A parte que me cabe é a disciplina, é estar na mesa. Mas é Deus que vai, nesse momento, me curando, me transformando, me alimentando, me nutrindo. Lembra, nós somos o ramo, mas a seiva ela vem da videira. Então, nesses momentos de mesa, eu vou estar ligado com Jesus e Ele vai produzir os seus frutos em mim. Amém? E aí, se a gente for ver no versículo 23 ali do capítulo 6, o que acontece? Daniel é lançado, né, na cova. A Bíblia fala no versículo 14 que o rei, ele ficou o dia inteiro empenhando por salvar Daniel. Ele ficou o dia todo. E aí no versículo 16 diz: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves, continuamente. Até os outros percebiam a constância de Daniel na mesa com Deus. Serves te livrará. Olha só, a constância da comunhão com Deus na vida de Daniel fazia o rei acreditar no poder de Deus. Então, é aquilo que eu falei, é o nosso tempo com Deus, é pessoal, mas ele vai como um efeito dominó ao nosso redor. Vamos continuar lendo do 17. Foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova e selou-se. O rei, com o seu próprio anel, ia com os seus grandes, para que nada se pudesse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, pôs-se à noite em jejum. O rei, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente. Percebam que nas duas falas do rei, ele não falou simplesmente o Deus que tu serve, o Deus que continuamente
serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou de sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor. Amém? Então a gente vê aqui que a comunhão contínua de Daniel produziu nele fé e produziu no rei fé. Então é algo nosso, mas que alcança a todos. E a nossa vida será guardada e guiada, porque Deus será exaltado e glorificado a partir dessa nossa comunhão de mesa com Ele. Vamos ler lá no versículo 26, do mesmo capítulo 6. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, ou Persa. Os dois maiores reinados que já houve no mundo. Então, é isso que Deus deseja, né? Esse tempo de comunhão de mesa com Deus diário não é para a gente, para despertar na gente o orgulho, se sentindo melhor. Ai, porque eu fico tantas horas em oração, tantos dias em jejum. Não é para isso. E não é também para despertar o medo. Meu Deus, porque se eu não for, o que vai acontecer comigo? Eu vou para o inferno? Não. É um tempo de comunhão. É um tempo da gente se alimentar, da gente se quebrantar. Vai ter dias que esse tempo de comunhão vai ser choro. Vai ter dias que esse tempo de comunhão é silêncio. Quando eu tive o André, eu passei por uma situação que eu nunca pensei que ia passar na minha vida. Eu fiquei 3 meses que eu não conseguia orar. De tão cansada que eu estava, eu não conseguia orar. E eu lembro que um dia eu falei para Deus assim: eu não aguento. E quando eu falei aquilo, aquela confissão, Deus veio assim como um renovo, sabe? Então tem momentos na nossa vida que a gente não tem nem força para orar, mas a gente se coloca na mesa com o Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele ministra em nós com gemidos inexprimíveis. Que Ele leva ao Pai aquela oração que a gente nem sabe que a gente precisa orar. Então, essa é a palavra que Deus botou no meu coração para compartilhar com vocês. Compartilho com vocês o que Deus tem falado comigo. Porque nós somos um corpo. E eu creio que quando a mão se fere, todo o corpo sente. E eu creio nisso. Que o que Deus está ministrando em mim, Deus também está ministrando em vocês. E quando veio o livro, por isso que eu fiz questão de trazer, porque eu gostaria que cada um de vocês comprasse e lesse esse livro. Ele é precioso. Ele ensina sobre as disciplinas espirituais. Só vou citar elas aqui, né? Para vocês entenderem. Que a gente tem as disciplinas interiores, que é eu e Deus, que é a meditação na palavra, a oração, o jejum, o estudo. Depois disso, é como se fosse um degrau. A gente vai para as disciplinas exteriores, que é aquilo que já envolve o meu agir, que é a simplicidade, a solitude, que no jejum, através do jejum,
Então, primeiro vem o jejum, para depois vir a solitude, que é o quê? Tu ouvir a Deus, tu ficar mais em silêncio, tu ouvir o que Deus está falando. Submissão, o serviço. Depois disso, vai indo para um nível mais profundo. Vem as disciplinas comunitárias, que daí é no corpo, que é a confissão, a adoração, a orientação. E aí, nisso tudo, a gente vai conseguir fazer a celebração das disciplinas. Porque até o tema é estranho hoje pra gente, né? Como é que a gente vai celebrar a disciplina? Disciplina é uma coisa ruim? Não é? Mas ela é vital. E a gente vê na Bíblia, todos os grandes homens de Deus, eles tinham disciplina. Porque a gente vê José era bem sucedido, né? A rainha Esther foi bem sucedida. O rei Davi era bem sucedido. Salomão foi bem sucedido. Mas porque eles eram pessoas disciplinadas. Se a gente for pegar o rei Davi, quando o pai dele mandou ele lá levar comida para o gigante, ele achou alguém para cuidar das ovelhas, né? A gente vê em vários aspectos essa questão da organização. Jesus, na multiplicação dos pães, ele mandou guardar os alimentos que sobraram, os 12 cestos. Então, a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e decência. E a gente precisa, quando o rei, pai de Manassés, Ezequias, quando ele falou, Deus falou para ele através do profeta Isaías que ele ia morrer, ele clamou ao Senhor, porque ele era um homem íntegro, e ele era íntegro, porque a oração que ele fez, poucos de nós poderiam fazer. Ele reivindicou para Deus que ele não queria morrer. E ele tinha argumento. E sendo assim, o que o profeta falou para ele? Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Bota a tua casa em ordem. E ele era íntegro. Ele era reto. Mas tinha coisa para botar em ordem. Então que o Senhor possa sondar os nossos corações, porque todos nós aqui temos que colocar a nossa vida em ordem. Porque a gente não sabe. A gente vive como se a gente fosse ter sempre um amanhã. Mas a gente não sabe se a gente vai ter. Porque às vezes nós jovens corremos no seguinte risco: quando eu me aposentar, né? Eu vou fazer a obra, vou tirar tempo para o Senhor, eu vou ler livro, eu vou ler a Bíblia todo dia, né? Mas não é assim. Eu vi um documentário do Bill Gates, agora eu não sei quantos livros ele lê, mas eu acho que ele lê uns 5 livros por semana, tá? Mas como é que o homem desse tem tempo para ler 5 livros, gente? E faz trabalho social e tem ONG. Por isso que ele faz tudo que ele faz. Porque ele é organizado e ele se prioriza. E às vezes as pessoas que não têm a Deus são mais organizadas, disciplinadas e têm mais prioridade, ordem de prioridade e tempo de qualidade de sentar numa mesa, comer com a sua família. E eu sei que isso é difícil, gente. É difícil pra gente, né? A vida é corrida, mas a gente tem que lutar, fazer morrer essa natureza pecaminosa, lutar contra a maré, botar no papel, analisar e pedir ao Senhor, porque a Bíblia diz lá em Tiago que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E se nós pedirmos, Deus vai dar estratégia. Deus vai dar estratégia. E Deus honra, sabe? Às vezes a gente pensa assim, que a gente não tem tempo. Se você der o primeiro passo, e às vezes no começo é difícil, tá? É que nem fazer jejum. Primeiros dias, tu pensa que tu vai morrer da fome, que tu vai ficar ruim, que tu vai para o hospital, mas não vai, né? Primeiro dia tu vai sentar o teu tempo com Deus, não passa, né? Mas depois, e aí a gente vai, né? Pelo artelho, pelo joelho, pelos lombos, até que a gente chega numa comunhão com Deus a nado, que é uma entrega total do Senhor. Amém? Vamos estar orando? Feche os seus olhos.
Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor. Tiramos esse tempo, essa hora, esses minutos, esses segundos, que são a nossa vida. O que é mais a nossa vida se não é o tempo? Se formos num cemitério, o que vai estar lá na lápide de todas as pessoas, mesmo que não tenha versículo bíblico, mesmo que não tenha nenhuma frase, uma coisa vai estar: o nome e os dias exatos em que a pessoa viveu. Senhor, isso nos mostra que o que vamos levar desse mundo, Senhor, é o nosso nome, como somos conhecidos, como somos chamados e o que nós fizemos com cada hora, minuto e segundo do nosso tempo. Por isso, Senhor, estamos aqui como os teus filhos, aceitamos o teu convite, ouvimos o Senhor bater na porta, estamos aqui na tua mesa, Pai. O Senhor conhece o dia, a rotina, as horas, o trabalho, o lar de cada pessoa que está aqui. E Deus, queremos te confessar agora, Pai, pedindo perdão pelo nosso pecado da preguiça, pelo nosso pecado da desorganização, pelo nosso pecado de não te amar sobre todas as coisas, pelo nosso pecado de interesse, porque muitas vezes só dobramos o nosso joelho quando nós não sabemos mais o que fazer com as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, por esses pecados, e eu quero que o Senhor ministre no coração de cada um, porque a tua palavra diz que é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo possa estar ministrando agora no coração de cada um. Qual é o pecado que tem nos roubado da mesa de comunhão contigo? Senhor Deus, confessamos e queremos deixar, porque a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tende misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a te amar sobre todas as coisas. Nos ajude a organizar as prioridades da nossa vida, te colocando em primeiro lugar, amando e sendo fiel aos nossos maridos, aos nossos filhos, ao nosso trabalho, à nossa congregação, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a dominar, Senhor, a nossa natureza caída, a colocar todo dia ela nessa mesa de comunhão contigo, Senhor, e a ter excelência e fidelidade em todo o nosso proceder. Senhor, nos mostra qual o local, qual o horário, e que sejamos frequentes, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nas nossas férias, nos nossos finais de semanas, onde mais temos tempo, como um presente teu, é que nós viramos as costas, te deixamos sozinho no nosso quarto, esperando horas, dias, semanas, sem ouvir a tua voz. Nos perdoa, Senhor, porque eu sei que tu estás à porta e bate, e se nós ouvirmos a tua voz e abrirmos a porta da nossa vida, o Senhor vai entrar, não apenas na nossa vida, mas na nossa casa, e nós vamos cear contigo, nós vamos se alimentar de ti, e esse alimento vai se tornar um só em totalidade contigo. E nós vamos então poder expressar os teus frutos, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, nessa noite, com o nosso coração quebrantado, assumindo não um compromisso com homens, mas um compromisso contigo, Senhor. De ter esse encontro diário, Senhor, contigo, sentar na mesa, porque o Senhor tem pressa. O Senhor está chamando. O Senhor está voltando. Nos ajude a botar a nossa casa em ordem, Pai. Porque
O Senhor, todos os nossos dias estão escritos e determinados no Teu livro, Senhor. Então nos ensina a ter sabedoria e não nos deixe mais roubar esse tempo de mesa contigo. Amém. Eu vou botar o louvor agora. Eu gostaria que você meditasse na letra desse louvor. Pode botar. Você meditasse nesse louvor. Feche os seus olhos. Amém. Rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que
Amém. Vamos orar então, nos despedindo, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse tempo na mesa contigo, Senhor. Por tudo isso que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que durante dessa semana, Senhor, o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações, falando aos nossos ouvidos, à nossa mente, Senhor, para que essa palavra venha ser viva e eficaz, que ela venha cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada, Senhor Deus. E nós já Te agradecemos, Senhor, porque eu creio que hoje, em nossas vidas, Pai, o Senhor começou uma boa obra e o Senhor é fiel para cumpri-la. E tudo isso, Senhor, para que seja para o louvor e a glória do Teu nome, Senhor. Para que através de nós, Senhor, pequenos ramos, Senhor, o Teu nome seja glorificado, que o agricultor Deus Pai seja glorificado com os frutos, Senhor, que o Senhor produzirá na nossa vida. Nos leve em casa, em segurança, Senhor. Entregamos essa semana a Ti, Senhor. Entregamos os nossos dias, horas, minutos e segundos para a glória e honra do Teu nome. Amém. Com o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós. Amém.